Shalom, shalom, glória a Deus, início de semana, e nós estamos nesse propósito dos 14 dias. Esses 14 dias são muito importantes. O próprio Senhor pediu para que o povo ali, para que Moisés, Israel, estivesse separado. Eles estavam num contexto onde o povo ficou cativo dentro do Egito. O que arremete para a nossa vida hoje? A mesma situação. Todas as vezes que nós ficamos presos em um lugar, os projetos eles acabam parando e aí não tem expansão. Então, todas as vezes que o Senhor falou, olha, façam isso em memória de mim, é um estatuto perpétuo, é uma ordenança, todas as vezes que praticamos, o que vai acontecer? Nós vamos estar trazendo aquela mesma essência espiritual da vitória sobre a situação, o ambiente. E nós precisamos entender uma coisa muito importante. Todos os anos há uma caça sobre as nossas finanças, nossos projetos, os nossos sonhos, nossos recursos. Sempre haverá. Por quê? Porque Satanás e seus demônios, eles têm, o trabalho deles é matar, roubar e destruir tudo aquilo que o Senhor desenhou para o ser humano. O ser humano é a coroa da criação de Deus. E junto com essa coroa veio todas as bênçãos. Há uma bênção, Há uma bênção poderosa em todos esses portais designados para o Senhor, chamados festas do Senhor, festas do Eterno. Em nome de Jesus. Vamos orar por esse início de semana? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por este início de semana, Senhor. E hoje, Senhor, sendo 5 de Nissan, aonde se abre uma janela de revelação, nós te pedimos, Pai, gentilmente, abre, Senhor, as tuas revelações através da tua palavra. Venha falar conosco. Nós queremos apresentar, Senhor, a nossa produtividade nesse início de semana. O Senhor mesmo diz, 6 dias trabalharás e no 7º descansarás. Estamos nesse 2º dia da semana, aonde as nossas produtividades, Senhor, já estão sendo geradas, transformadas, ativadas. Precisamos da tua bênção, ó Eterno, porque o Senhor, Pai, é o Deus que faz todas as coisas. Todas as coisas são por ti, para ti, voltam para ti, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor possa falar, Senhor, com cada um que vai ouvir esta palavra. Que o Senhor possa me usar, que eu seja um vaso de bênção para o Senhor nesta semana. É o que eu te peço em nome de Jesus. Pai, nos ajude, nos ensine nesses 14 dias. O Senhor disse ali para Moisés, separe 14 dias e prepare o cordeiro para que ele seja entregue, um sacrifício perfeito, em nome de Jesus. Pai, subjuga todas as coisas, Senhor, que ainda nos fazem cativos, pensamentos, ambiente e lugares dos quais ainda nós não conseguimos sair, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, que essas festas, ciclos de frutificação nesses tempos determinados possam trazer, Senhor, bênção para nossas vidas. Em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e assim seja. Amém, queridos? Em nome de Jesus. E a nossa palavra hoje está em Atos. Atos, capítulo 9. Em nome de Jesus. Bom, em Atos capítulo 9, nós vamos ver a conversão de Saulo. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele, estrada fora, ao se aproximar de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és o Senhor? E a resposta: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, aonde te dirão o que convém fazer.
E os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo-lhe os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram para Damasco. E esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nada bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que lhe respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhes as mãos para que lhe recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocavam o teu nome. 15. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhes caíram os olhos como escamas e tornou a ver. E a seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este era filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Amém? Glória a Deus. Bom, nós vemos aqui um chamado de Paulo para uma experiência crucial, importante. Enquanto nós não entendermos quem é o Cordeiro dentro das nossas casas, se ele vive mesmo, nós não estamos vivendo a fé sobrenatural. Porque, queridos, acreditar num Jesus é uma coisa. Agora, Paulo também acreditava no que Jesus era e por isso estava perseguindo aqueles judeus. Sabia da autoridade constituída e sabia que Jesus era uma pessoa de influência sobre o povo em Jerusalém. Só o que ele não sabia é que ele também, com tanta influência, seria um instrumento escolhido, porque foi assim que Jesus disse: vai, pois esse é um instrumento escolhido. Então, quantos de nós ainda não acordamos para entender aquilo pelo qual o Senhor tem nos chamado? Nós vivemos olhando para a adamidade do ser humano o tempo todo, e a nossa própria adamidade, que é aquele homem fragilizado, que é aquele homem que vive segundo aquilo que ele precisa ainda, do que ele necessita. Bom, uma luz, coloquei uns pontos aqui para nós nessa semana. Uma luz brilhou do céu ao seu redor. E eu sou Jesus a quem persegues. Quanto de luz ainda vai ser necessário para que nós caímos as escamas e olhamos o nosso Jesus, né? Paulo, ele perseguia e depois ele teve que passar a vergonha de viver testemunhando a experiência de um Jesus que apareceu para ele em graça e misericórdia e deu a segunda oportunidade de vida. Quando olhamos para isso,
nós voltamos novamente a olhar um momento em que a ordem divina foi quebrada no jardim. Quando aquela ordem divina foi quebrada, quando aquela confiança, Deus e homem foi quebrada, toda a desordem instalou. Então, todas as vezes que a desordem, a nossa confiança é quebrada, porque nós não acreditamos, nós precisamos estar olhando, nós precisamos estar pegando para acreditar, a nossa confiança é quebrada, nós colocamos tudo em desequilíbrio, tudo entra em desordem. A ordem estava estabelecida, quebrou, então nós precisamos restaurar uma visão por aquilo que o Senhor tem nos chamado, instrumentos escolhidos, né? O apóstolo está falando todo esse tempo de escritos, projetos quebrados. Por que os projetos foram quebrados? Por que os projetos foram perdidos? É tão importante isso, queridos. Quando o pecado ali se instalou nessa quebra, porque quebrou, o pecado entrou. Quando o pecado entrou, quando ele foi introduzido, o que aconteceu? O homem teve medo na criatividade, porque o homem tinha toda a criatividade para produzir, para trabalhar, para empreender, para fazer. Ele já estava fazendo ali no jardim. Mas quando o pecado entrou, houve uma quebra, medo, né? Um medo que entrou na criatividade, no fator criativo. Dor no sofrimento de gestar. Peraí, ele estava gestando, ele estava produzindo. Então houve uma dor. A partir desse momento, o trabalho se tornou uma frustração, penoso. E tudo isso começou para um olhar para si mesmo. Eu estou olhando para mim mesmo. Então todas as vezes que nós olhamos para nós mesmos, tudo passa a ser quebrado. Desordem. Uma bagunça. Medo na criatividade, dor no sofrimento do gestar e uma frustração no trabalho. Seres humanos separados do eterno. Por isso que nós precisamos novamente colocar nossa vida em ordem, nossas coisas em ordem e nos engatar novamente, vincular o Cordeiro Santo, porque é Ele que precisa brilhar em nossa vista, em nossa luz, entrar em nós como uma luz em todas as áreas aonde foram danificadas, principalmente a área da criatividade, do gestar e do trabalho. Porque o trabalho a partir de então para o homem se tornou algo frustrante, né? Assim como Paulo estava fazendo um trabalho forte de perseguição, o Senhor Jesus precisou quebrar, ele precisou cair, ele precisou ficar com os olhos da adamidade dele precisou ser fechados para abrir uma nova luz, aonde ele iria enxergar de outra forma. Fruto da perda da perspectiva. Começar a olhar para mim mesmo, o olhar da adamidade, né? O apóstolo falou sobre isso hoje. Um olhar adâmico, né? O que é um olhar adâmico, né? Até marquei, achei tão importante quando ele falou isso. É um olhar para mim mesmo. Um olhar adâmico, sem os ciclos, apenas dias adâmicos. Então o Senhor teve um plano perfeito, trouxe o Cordeiro Santo e saindo do Egito, vamos fazer, antes de sair do Egito, né? Porque eles fizeram a Páscoa ali dentro do Egito, mas vamos fazer ali a essência da peça e vamos sair deste lugar. Então eles fizeram o quê? Sacrificaram o cordeiro ali, assaram o cordeiro ali, comeram, participaram, tiveram contato, vincularam ao cordeiro para poder sair daquele lugar. Então sem esse vínculo importante, né, com o cordeiro, queridos, não há como sair desses lugares de cativeiro.
Por quê? Porque houve um fruto de perda de perspectiva, uma espécie voltada contra si mesmo. Isso que é a adamidade, contra si mesmo e contra o mundo ao meu redor, né? Então o homem fez o quê? Ele começou a trabalhar a partir desse momento, ele começou a trabalhar para si mesmo como provisão, para o seu trabalho, para os recursos do mundo, buscando validação nessas coisas materiais. O povo estava tão acomodado dentro do Egito, porque lá eles tinham comida, eles tinham bebida, eles tinham, de certa forma, eles fizeram os seus recursos ali dentro, mas eles já estavam querendo ser validados por aquilo. Então o Senhor falou assim, não, isso não está certo, eu preciso fazer com que eles saiam desse ambiente, e para que eles façam isso, eu preciso quebrar o Egito, né? Hoje o apóstolo também falou de uma quebra muito importante no Egito. E essa quebra, queridos, essa quebra de cativeiro tão importante para que esse lugar não fosse mais um escape, um lugar de conforto. Eu vou voltar para um conforto que estava estabelecido. Mesmo que era cativeiro, era um lugar de conforto estabelecido. Olha só, voltando para a nossa palavra de Paulo, de Saulo, quando ele ainda estava vivendo naquele cativeiro de Roma, ele tinha boas motivações, ele tinha um trabalho excelente, mas aquele trabalho não servia nada, era um trabalho humano. Enquanto que o Senhor falou, eu vou pegar toda essa força, todo esse potencial e eu vou usar para que ele seja um instrumento meu aonde quer que ele for. Queridos, tem muito de nós, do nosso esforço pessoal, que está aplicado em motivações erradas. E é por isso que o Senhor quer fazer com que Ele alinhe novamente as nossas motivações. Você tem força que está empenhada em projetos seus. E os seus projetos não vão ter força se não tiver as motivações do Cordeiro. Essa história de Gênesis, ela acabou se tornando verdades universais na humanidade, né? Quando eu só serei algo se eu tiver algo. Então Adão, quando ele passou por esse momento, o Senhor falou, olha, nós vamos ter que alinhar todas as coisas agora. Ele se perdeu. Todas as vezes que nós somos separados dos projetos do Senhor, nós nos perdemos nos nossos projetos pessoais. E esses projetos pessoais, eles não são ciclos de frutificação. Mas os ciclos de frutificação do Senhor, a peça, queridos, ela é tão importante. Porque todas as vezes que você está ativando essa memória dela, ela passa a ser projetos saudáveis, ideias saudáveis, a criatividade saudável. Então, conseguir vivenciar esse momento que nós estamos fazendo com que o Cordeiro esteja estabelecido dentro da nossa casa, e preparar ele, nós estamos preparando esse Cordeiro, nós estamos conseguindo fazer com que a eternidade esteja instalada dentro da nossa casa. Não é apenas aquela festa daquele dia, não é apenas a comida daquele dia, não é apenas a cerimônia daquele dia, mas é toda essa essência em que nós estamos vivendo novamente uma saída de uma realidade quebrada para uma nova perspectiva, para um novo projeto, em nome de Jesus. Amém, queridos? 1 Pedro, capítulo 1. Pedro, capítulo 1, a partir do verso
3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para a herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Nisto, por isso, cingindo o vosso entendimento, a minha Bíblia tem uns estudos no meio das folhas, a gente se perde. 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Cristo. 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fosse resgatados o vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como o cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido como o efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual os ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, e amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Nos conciliar com Cristo, com o Cordeiro, preparar esse Cordeiro nesses 14 dias, é uma parte fundamental aonde nós estamos trazendo essa essência novamente. Então, o Senhor, o Eterno, Ele está olhando esse momento em que nós estamos passando por esses 14 dias e o Senhor está olhando com a mesma proporção. Eu vou tirar você do ambiente que te cativava como escravo, e quero te dar uma nova esperança, uma nova caminhada. Todos os anos isso acontece? Sim, todos os anos há uma caça. Esses espíritos, queridos, vão caçar as nossas finanças. Por quê? Porque nós vivemos num tempo aonde o homem, a damidade do homem nesse ciclo da Terra cronológico é um tempo de desgaste constante. Por isso, muitos adoecem. Portanto, nós temos que ter a mentalidade de Cristo. Então, Cristo deixou o quê? Olha, as minhas festas são portais importantes para que vocês renovem a fé, renovem a esperança em mim. Né? Desses cativeiros que o homem tem vivido, queridos, olha só, né? Prisões. A primeira prisão que o homem viveu foi ali dentro do Egito. Depois o homem foi caminhando. Então quando ele está bem, ele se aparta do Senhor. Não, agora eu já sei fazer sozinho, deixa eu andar. E novamente o homem caía em cativeiro, entrando na idolatria, na cultura dos povos, na mente dos povos, e caía novamente em outro cativeiro, que foi a Babilônia. E depois veio um concerto ali dentro da Babilônia, e passado o tempo o homem caminha sozinho novamente. Ele falou, não, agora eu sei caminhar, não tem problema, não preciso, deixa eu fazer do meu jeito. E ele caía novamente ao cativeiro da Grécia. Todas as vezes que o homem anda desapartado do Cordeiro, há um cativeiro, porque os próprios homens da terra, eles andam em domínios constantes. Por isso que o Senhor falou, eu vou pegar toda essa força de Paulo e vou usar em favor do meu reino. E aí o homem caiu novamente em Roma, do qual Roma tem se assemelhado tanto, queridos. Eu estava dando uma olhada no Instagram essa semana, eu falei, meu Deus,
Roma também está tentando celebrar uma Páscoa para dizer, olha, nós não estamos para trás. Mas na verdade aquilo é engano, né? Para que os seres humanos ficam presos novamente nesse sistema. Então, sistemas adâmicos, sistemas de homens, sistemas de aprisionamento, de pensamento cativo. Nós não podemos viver mais assim. Por quê? Porque a bênção que o Senhor dá através dos portais, através da essência, através das convocações, são 14 dias, vamos vivenciar aquilo que o Senhor está ordenando. Eu vou preparar, eu vou preparar o cordeiro, eu vou me vincular a ele, eu vou me assemelhar a ele, eu vou cuidar dele, eu vou assar ele, eu vou preparar ele, eu vou ser participante, eu vou ter ele dentro do meu corpo, eu vou comer, eu vou ser parte desse cordeiro. O que acontece? Haverá uma bênção que virá sobre os meus escritos, sobre os meus propósitos, sobre o meu multiplicar em avanço, sobre eu trazer a justiça do Senhor. E eu vou trazendo em partes fragmentos da eternidade. Peça, fragmentos da eternidade. Primícias, fragmentos da eternidade. Contagem do Homer, fragmentos da eternidade. Shavuot, fragmentos da eternidade. Convocações, celebrações. E assim eu vou andando até eu chegar em outra celebração. Cada celebração, uma ativação daquilo que eu preciso ativar aonde? Minha fé. E não desvincular daquele que é o meu Senhor, o Cordeiro Santo, Jesus, Yeshua, nosso Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Por isso nós precisamos continuar. Muitas vezes as pessoas falam, puxa, eu não preciso continuar vivendo isso, fazendo isso, isso daí são rituais. De fato, tem pessoas que continuam fazendo os rituais, mas nós andaremos nos momentos da eternidade que o Senhor proporciona, chamado portais de bênção, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, nos perdoa, Senhor, porque todas as vezes que nós nos separamos do Cristo, do Criador, nós andamos como cegos, como Saulo no caminho de Damasco, indo caçar o povo de Deus. Não podemos nos colocar como os perseguidores, mas nós temos que ser instrumento para levar esses do caminho diante das verdades do Senhor, da redenção, da salvação, de uma vida plena, de uma vida de ordem. Pai, em nome de Jesus, nos perdoa, Senhor. Porque quando saímos, Senhor, dessa desconexão do Senhor e tentamos fazer do nosso jeito, andamos em cativeiros do Egito, da Babilônia, da Grécia, de Roma, e andamos conforme a ordem adâmica deste mundo. E por isso, Senhor, entra sobre a nossa criatividade medo e nós não conseguimos mais ser criativos. E há sofrimento e dor no nosso gestar. E há frustração na nossa forma de trabalhar. Somos frustrados com nossa forma de trabalhar, porque houve uma contaminação. Pai, em nome de Jesus, que nossas motivações estejam pautadas no Senhor. Cordeiro, em nome de Jesus, o Senhor é parte da nossa família. Nós queremos as bênçãos, Pai, e queremos ativar nessa Páscoa as bênçãos do Senhor. Como instrumentos escolhidos, nós andaremos, Senhor, nas perspectivas do Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Pai, abençoe cada um, Senhor, que vai ouvir essa palavra. Que essa palavra seja, Pai, instrumento de bênção do Senhor para este tempo. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. E assim seja. Amém, queridos? Queridos, Deus abençoe cada um de vocês. Que você, nesse início de semana, possa meditar sobre eu ser um escolhido, mas por que eu parei? Por que a minha criatividade parou? Né? Por que o meu gestar está sendo com sofrimento? Por que eu estou tendo frustração no meu trabalho, na minha área de trabalhar, se eu trabalho tão bem? Porque eu estou andando nos planos
quebrados, quebrei a confiança com o Eterno e eu me coloquei no lugar da adamidade, né? Mas eu quero ser assim como Paulo. Se cair, que os meus olhos caiam as escamas também, para que eu possa ver a luz e os planos do Eterno para este tempo, para minha vida, e eu continuar avançando em nome de Jesus. E assim seja. Amém, queridos? Em nome de Jesus, Deus abençoe cada um de vocês. Até amanhã. Shalom, shalom.